Então, gente, eu tô esperando aqui o Rael entrar pela Escola da Aura. A gente vai receber aqui pra gente começar a nossa live. Já, já, já. Pronto. Já vai entrar. Chegou. Oi, Olá, Rael. gente, boa noite. Oi, Drica. Tudo bom, querido? Que bom Tudo te e com receber. você? Tudo ótimo. Muito bom, hein? Muito bom. Tá frio aí, hein? Tá muito frio, muito frio. Mas eu consegui achar uma blusa azul índigo, da cor do chakra que a gente vai falar hoje. Boa noite, Certo. gente. Ó, já tem 10 pessoas aqui com a gente, Drica. Muito bom, né? Muito Esse bom. assunto, esse assunto atrai as pessoas, instiga. Conta pra gente qual que é o assunto de hoje à noite, Drica? Então, a gente vai falar sobre como a crise afeta a nossa visão espiritual, nosso chakra da visão espiritual, né? Que é o sexto chakra. Aquele chakra Pois que é. fica localizado aqui. Esse foi um tema, né, Drica, que a gente escolheu, assim, olhando para as pessoas, né, abrindo a nossa terceira visão, a nossa intuição, abrindo a nossa capacidade de ler energia e percebendo que está rolando no mundo, o que, que as pessoas estão precisando, né? Eu acho que está bem claro para todo mundo que a gente está passando por uma grande crise, né? Que está se reinventando cada vez mais, está se intensificando cada vez mais, né? E eu acho que a gente já passou muito pelos primeiros chakras aí da crise. E a crise está chegando num ponto agora que está transformando a visão de mundo, assim, das pessoas, né? E aí a gente Sim. escolheu falar sobre esse tema. Fazer essa live aqui em que a gente, nós dois juntos aqui, a gente vai poder discutir isso, interagir um pouquinho com vocês, né? Tem o pessoal entrando aqui, mandando mãozinhas, pessoas queridas entrando. Olha o Eliomar aqui. Então, bem legal vocês participarem, gente. Assim, essa é uma live muito interativa para ter pergunta e resposta, partilhas. Vamos falar de vocês também. A gente trabalhando, né, com energia, com a escola da aura, com leitura de aura, com cursos, né, que lidam com energia, meditação das rosas, a gente tem visto assim como esse campo energético está bastante mexido, né, no mundo. As pessoas têm chegado para a gente pedindo ajuda, pedindo conselhos, pedindo ferramentas para lidar com tudo isso que está acontecendo nesse momento, né, planetário, que é um momento bem delicado, bem especial. Exatamente. E foi olhando assim para essa grande transição planetária que a gente está vivendo, né? Percebendo exatamente o que é uma crise, né? O que que é uma crise? Porque se você for olhar né, mais de fora, né? Olhar assim de fora do planeta, fora da galáxia, o que está acontecendo no grande jogo da vida é uma coisa bem pequenininha. É para mim tá baixo também seu áudio, Drica. Tá, eu vou Eu tentar achava que chegar um era pouco só o meu mais perto. celular. Melhorou? Melhorou?
Tá melhor, mas não tá assim, nossa, que áudio alto, assim. Não sei para as outras pessoas. Comenta aí, Drica Portugal. Bom, mas como eu estava falando, né? Se a gente for olhar assim no grande, numa perspectiva mais ampla, o que está acontecendo conosco, no tempo e no espaço, é uma coisa pequenininha. Sempre é dessa maneira, né? Sempre, se a gente for olhar, a gente é um pedacinho do universo muito pequenininho, né? E tá tudo na natureza sempre se transformando. Tudo na natureza morre para depois renascer, para depois morrer, para depois renascer. É um ciclo que nunca termina, né? Mas quando que a gente pode dizer que tem uma crise acontecendo na natureza? Sendo que tem vida e morte acontecendo todos os dias. Tem transformação acontecendo todos os dias. O que que é diferente agora do que a gente estava vivendo em janeiro? Do que a gente estava vivendo nessa mesma época no ano passado, né? Drica, tá falando que tá baixo ainda, você viu? Chega pertinho, ó, fala bem alto. Vocês estão me ouvindo? Como que tá para vocês, gente? É porque, na verdade, talvez eu tampe um pouco o áudio aqui, quando eu apoio. Vocês estão conseguindo me ouvir? É, Como é que tá para você, Rael? eu te ouço assim, mas não é assim, nossa, que claro Ah, que tá. tá. É, a Drica já tá aqui interagindo, né? Nada se perde, tudo se transforma. Ah, a Lu Panitz tá dizendo que dá para te ouvir. Ótimo. Tá. Então, Vamos lá. assim, a partir de quando que a gente pode dizer que tem uma crise, né? Aí, ó, o Pedro tá falando que tá bem baixo ainda. Drica, fala assim, ó, fala bem pertinho, vamos ver se Tá, eu vou melhora. falar com o microfone. Vou trazer o celular para cá para falar igual Vê se aqui. você tem um fone de ouvido, Drica, com microfone, para você colocar. Enquanto Tá. isso, eu vou aqui já Vai desenvolvendo o nosso falando aí que eu tema, vou tá, procurar gente? meu fone. Então, a partir de quando que eu posso dizer que temos uma crise, né? Porque o planeta, a vida, está o tempo inteiro se transformando, né? Mas é inegável que para mim, para você, para Drica, para todos nós, chegou uma crise esse ano, né? E não é uma crise só individual, porque crises individuais a gente vive muitas, né? Chegou uma crise para todo mundo, né? Porque é um momento em que o processo de transformação, que é natural, ele está acontecendo mais rápido do que a nossa capacidade de assimilar essa transformação. Né? Então é transformação em cima de transformação, em cima de transformação, em cima de transformação. Como que a gente dá conta disso? Né? É aí que as coisas vão energeticamente se acumulando, se acumulando, se acumulando, afetando até aqui, chakra da visão espiritual. Vamos ver como é que tá a Drica aí. Vê se melhora, gente. Melhora? Nossa, muito melhor, né, gente? Ai, que Muito bom. melhor. Nada como um fone, né? Ó, Tá bom. vou até colocar uma coisinha aqui para comemorar. Uh! Tô curtindo esses fundos, eu não sabia muito ainda do Instagram. Ah, tem novos no Instagram? Vou explorar depois. Não sei, descobri esse agora. Então a gente está aqui, gente, ó, pessoal que está entrando, a gente está aqui hoje para olhar para essa grande onda de crise que veio e veio batendo em todo mundo, mundo inteiro, né? Então, às vezes as crises são pequenininhas, são como ondinhas que batem num, batem no outros, mas essa é uma grande onda que bateu em todo mundo. O que que a gente quer fazer aqui hoje? A gente quer olhar, eu vou perguntar para a Drica, ela vai perguntar para mim, nós dois vamos perguntar para vocês, como é que essa onda bateu em você? Onde é que esse grande movimento que a gente está vivendo tocou você mais profundamente? Que parte da sua vida que mais entrou em crise, né? E a gente vai fazer um estudo aqui bem interativo, né? Contando exemplos, né? A gente vai ler aqui algumas histórias que vocês podem escrever, né? A gente vai contar algumas histórias nossas, né, Drica? Sim, exatamente. Porque tem muitas camadas, né? Existe o lugar de crise e do que afeta a gente e do que muda, corta expectativas e planos que a gente estava fazendo, mas também, em outros aspectos, existem saltos quânticos. Esse momento, especificamente para mim, ele foi um salto quântico de autoconhecimento, de mergulho em mim mesmo, de aprendizado. Eu, assim, expandi muita coisa de consciência, por exemplo.
Mas, por outro lado, tive várias perdas, né? Tive momentos assim que, ou não estava nos planos, né? Sai completamente do que a gente espera. A gente percebe que a gente não tem controle sobre as coisas. A gente está vivendo um movimento, né, que eu vejo ele chegando. Não, agora eu preciso mudar isso daqui, porque eu vou mudar um pouquinho o tom. Para falar sério, né? Fala sério, né? A gente vai falando de coisa séria, vai falando de coisa engraçada, assim, tem espaço para tudo aqui, tá, gente? Mas assim, eu vejo que é uma onda que chegou e a gente está vivendo. Tem muitos tipos de crise, né? Mas é uma situação crítica. Sendo uma situação crítica, ela nos tira estabilidade. E existem diferentes tipos, né? Poderia ser só, por exemplo, uma crise econômica, né? Que é uma coisa séria. Uma crise econômica é uma coisa séria porque as pessoas muitas vezes se veem desprovidas ali da sua sobrevivência, né? Daquilo que dá o sustento para elas, né? Se veem sem chão. Só que essa é uma crise que começou, ela toca o aspecto econômico também, mas ela começou direto na saúde. E ela começou tocando diretamente, principalmente pessoas de um certo grupo de risco, que são pessoas mais velhas. Tem vários grupos de risco, eu acho que isso está claro para todo mundo, né? Mas o grupo de risco, digamos, mais amplo, são as pessoas mais velhas, né? São as pessoas que mais foram afetadas por isso. Então, assim, num primeiro momento, aquelas pessoas que são referências para nós, né? Todos nós temos pessoas mais velhas na nossa vida, senão a gente não estaria vivo, né? Nem todo mundo tem contato com criança, muita gente tem, mas nem todo mundo tem, mas todo mundo tem pessoas mais velhas de referência na sua vida. Então, e muitas pessoas já são mais velhas e se veem deparadas ou são de algum outro tipo de grupo de risco, ou nem são de um grupo de risco, mas se viram algo chegando, essa onda chegando, e o primeiro lugar onde eu vejo que bateu em muita gente é no medo. Né? O medo da morte, o medo da sobrevivência. E não é só da minha morte, é da morte das pessoas que eu amo. E é a morte das pessoas da sociedade em geral. Muitas pessoas morrendo, né? Eu vou dizer para vocês que tudo começou, eu não estava entendendo quando essa história toda começou, mas me deu uma real muito forte um dia que eu abri as redes sociais e descobri que duas pessoas que eu conhecia tinham falecido no mesmo dia dessa doença. Então é muito forte, né? Já chegou batendo em lugares muito profundos, né? E é isso que eu percebo que acontece com uma crise. Ela vai batendo em diferentes lugares de nós, né? Então, para aqueles que já conhecem um pouco mais sobre a aura, vai batendo nos diferentes chakras, nas diferentes camadas da aura, né? Mas, quando a crise ela bate em algum lugar muito profundo, né? Quando ela bate num lugar que diz respeito à vida e à morte, né? Questões que são existenciais, que são profundamente transformadoras, mais rapidamente essa crise tem uma repercussão espiritual. Tem uma repercussão naquilo que está além de nós, né? Naquilo que está além da minha individualidade, assim, do meu ego, né? Do meu pequeno eu. Me perguntando aqui se vai ficar salvo. Eu Vai acho que ficar sim, né? salvo, sim, Cleide. Vai. A gente vai botar no A Drica cuida FGTV. dessas coisas que eu não sei muito bem. Pode deixar, a gente vai publicar depois. Ela toca, ela abre espaço para um despertar espiritual, né? Então, eu já fui logo lá embaixo para vocês entenderem que o tema ele é profundo, mas ele vai nos tocar, cada um de nós, num lugar diferente, né? Então, assim, eu vi aqui lá atrás que quem foi que comentou onde que a crise tocou? Na comilança. Como é que é? Gil Teles. Tocou na comilança. Em mim também. Mas por que é que tocou na comilança? Eu posso contar no meu caso, né? Porque tem um amortecedor aí, né? De alguma forma. No meu caso, esse é um ponto de trabalho para mim. Olha só, vou contar uma breve história. No passado, eu passei por um processo de emagrecimento, fiz uma super dieta, perdi 17 quilos, e estava assim, super ali na sustentação do peso, quando chegou isso. E é difícil, né? Porque a gente está lidando com coisas muito profundas, e quando a gente não consegue lidar com coisas no nível emocional, a comida, ela é uma forma muito imediata da gente buscar conforto.
né? Quando o conforto não vem de outros lugares, a comida está ali sempre disponível para nós, né? Eu caí e não só caí dentro de antigos padrões, como eu caí literalmente. Tomei um tombo, escorreguei, um dia Ixi. tomei um tombo, torci o pé e ainda fiquei sem fazer exercício, que eu não voltei até agora a fazer exercício direito. Eu tô fazendo assim umas abdominais, umas flexões assim com o joelho no chão, mas não pude voltar a correr até agora. Olha só. É, porque a gente também ficou privado de ir a alguns lugares, né? Enfim, muitas pessoas que iam à academia, etc., as academias fecharam, ficaram. Então você tem que criar dinâmicas. Ainda tem uma coisa disso, você reinventar uma rotina, né? Você reinventar uma forma de ficar saudável. Ainda bem, né? Quando tudo aconteceu, eu estava em Piracanga e aí eu podia ir à praia, correr na praia, fazer caminhada na praia. Tinha uma oca que tinha meus tecidos pendurados e eu conseguia ir lá sozinha e fazer acrobacia. Mas não é a realidade das pessoas, assim. Esse fica em casa, às vezes fica em casa e dá o seu jeito de fazer algum exercício físico, né? Então, Pois o é. confinamento, essa questão também, né, do confinamento, também é bastante nevrálgica, né, Rael? Assim, isso de, tipo, pessoas que estavam confinadas num apartamento de, sei lá, 50 metros quadrados. A grande maioria das pessoas, né, eu estava em Piracanga, então tinha um pouco mais de horizonte. Mas, assim, a grande maioria, minha família, todo mundo preso, assim, preso em casa. Passa por Pois isso. é. Agora, quando a gente olha para essa dinâmica, né, de você estar preso em casa, fique em casa, a gente pode olhar para isso numa perspectiva um pouco mais profunda, energeticamente falando, né? Porque, em última instância, dentro de uma vida, eu estou preso nessa casa que é esse corpo, né? Pelo menos durante uma vida, eu estou vivendo aqui dentro desse corpo. E não posso sair desse corpo e descuidar dele, né? Então, esse movimento de confinamento e de ficar em casa, né? Ele, ele remete a ficar dentro de mim, ficar dentro do meu corpo, em contato com aquilo que eu tenho guardado dentro de mim. Eu percebo que muitas pessoas entraram nesse lugar de chegar e ficar em casa e ficar presa dentro de casa e perceber quanta coisa tinha guardado dentro de casa. Primeiro na matéria, né? Nossa, quanta Sim. coisa tem em As casa. Pessoas se arrumações, né? organizando, grandes Faxinas. Foi um momento arrumações. de faxina. E que é uma grande oportunidade de perceber o que eu tenho dentro de mim, o que eu carrego dentro de mim, o que eu carrego dentro da minha aura, dentro das minhas emoções, o que eu carrego dentro dos meus pensamentos, de realmente se confrontar consigo, né? Vejo que é uma Outro grande tipo de oportunidade. faxina, né? Uma outra faxina, uma faxina interna aí muito grande. E assim, essa descoberta também desse lugar de expansão, que é você olhar para dentro e você descobrir que dentro você tem um universo, né? Então, às vezes, é uma válvula de escape até desse confinamento todo. Você conseguir aprofundar nos seus momentos de meditação e estar mais consigo mesmo. É isso aí, que é o que a outra Drica Portugal aqui está dizendo, válvula de escape, né? Tá legal essa interação aí, Drica. Tá bem aqui na mesma página que a gente, né? Então, assim, o que eu percebo, né? Eu, dentro do meu processo pessoal, eu vou buscar, dentro das referências de crise pelas quais eu já passei, que tipo de reação eu tive em cada uma das crises e o que eu pude aprender com cada uma das crises individuais pelas quais eu já passei, para que eu consiga ter um horizonte mais amplo sobre como enfrentar essa crise que a gente está vivendo de maneira coletiva agora, né? E aí eu quero convidar vocês para fazer um exercício parecido. Vocês topam a gente fazer um exercício parecido de investigação do nosso próprio histórico de crises individuais? Topam? Topa, Drica. Claro, Então, vamos assim, junto. não sei se eu vou conseguir contar de todas as minhas grandes crises, porque eu tive uma vida já bem repleta de crises, né? Mas, se eu tiver que contar para vocês, eu tive 3 grandes crises na minha vida. Essa é a quarta, né? Os meus 35 aninhos, tive 3 processos de grandes crises, né? A primeira foi aos 15 anos, que foi a crise de me confrontar com a minha sexualidade e mais especificamente com a homossexualidade.
e lidar com isso, né? Lidar com isso na minha família, na minha escola. A segunda crise foi quando eu estava na faculdade, que eu fazia desenvolvimento internacional, estava voltado para trabalhar assim com uma profissão mais tradicional, diferente, porém dentro dos moldes, e me percebi artista e saí da faculdade. E a terceira foi uma crise quando eu percebi que viver na grande cidade, em São Paulo, não fazia mais sentido para mim, né? Que estava junto com uma grande crise no meu relacionamento na época, uma crise profunda, né? E que eu promovi uma grande mudança e fui morar em Piracanga, né? Que faz 5 anos e meio, já nem sei, 5 ou 6 anos, uma coisa assim. E o que eu percebo é que dessas 3 crises vieram coisas que foram muito valiosas e muito preciosas na minha vida. E aí eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, ao mesmo tempo que eu vou perguntar aqui para a Drica, assim, a gente está fazendo um mapeamento, né? Então, igual eu fiz agora aqui, se alguém sentir a vontade de compartilhar assim, olha, a minha grande crise foi, você coloca aqui nos comentários. Eu vou perguntar para a Drica primeiro, assim, quais foram as grandes crises da sua vida, assim, resumidamente, assim, em 1 ou 2 frases, quais foram as grandes crises da sua vida? Então, eu acho que eu tive uma crise vocacional quando eu estava assim, tipo, terminando o segundo grau, porque eu estudava num colégio que era preparador para vestibular, assim. Eles queriam que todo mundo fizesse medicina, engenharia ou, enfim, sei lá, né, as carreiras mais tradicionais, assim. E eu era artista, eu queria desenhar, ilustrar e tal. E eu entrei numa super crise, assim. Eu pensava em ser publicitária, mas também não funcionava nada muito, assim. E eu entrei numa super crise, assim, fiquei muito... Essa crise do propósito, né? E você impor para uma criança de 16 anos, assim, que ela decida qual vai ser o futuro dela. Então, eu me lembro, assim, dessa como um grande momento de balanço, assim, tipo, o que que eu quero ser nesse mundo? Como assim, né? E me levou para muita coisa legal, assim, de pensar o futuro e de me visualizar. Um pouquinho depois eu perdi meu pai e foi assim uma super barra, num acidente e tudo. E também foi um momento bem complexo, assim. Aí eu já estava na faculdade, já estava mais velha, mas me fez repensar um monte de coisa. Enfim, eu tenho 47 anos, né? Então eu já passei por algumas, assim. Aí relacionamentos, né? Crise num relacionamento daqui, crise num relacionamento dali. Até que eu cheguei nesse momento também de tipo, cara, não dá mais pra ficar na cidade, assim. E aí me mudei pra Piracanga. E foi outra grande crise que gerou esse movimento forte de transição, de reinvenção, né? De me recolocar aí no mundo de uma forma diferente, assim. Então foi por aí. Resumindo, foram essas, assim, as maiores. Muito bom, Mas Drica. aí quem quiser O que eu contar também percebo. aqui um pouquinho no chat mesmo, fica à vontade. Então, o que eu percebo, assim, na minha história, é que cada crise, ela foi um aperto, assim, da vida, né? Cada crise pela qual eu passei, ela me obrigou a deixar para trás algumas coisas que não eram verdade, que não estavam íntegras, assim, na minha vida, né? E, ao mesmo tempo, elas me deram a possibilidade de perceber, ok, se não vai dar mais para ser do jeito que eu imaginava que ia ser, e do jeito que estava sendo, de que outro jeito é que pode ser, né? Então, por exemplo, é, vou pegar a primeira crise aí que eu mencionei do meu caso, né? Então, até então, eu me imaginava, né, que me contava? Eu imaginava que eu ia crescer, eu ia conhecer uma mulher, ia me casar, ia ter filhos, ia ter uma família, né? E comecei a perceber que não ia dar para isso acontecer, né? Então, se não vai dar para isso acontecer, o que então que eu vou fazer, né? Só que com 15 anos, eu não tive maturidade para lidar com isso de uma forma que fosse realmente construtiva. Eu estava numa fase da minha vida que eu precisava experimentar coisas, né? Então, a minha solução naquela época, ela foi experimentar. Falar assim, tá, se não dá para fazer uma hoje tradicional, eu vou experimentar. E sair experimentando, 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 cair numa compulsão até, né? De ter muitos relacionamentos e caía, né? Fui um adolescente, assim, com uma vida social e sexual muito intensa, né?
muito experimentativa, que eu nem sinto que fez bem para mim depois, em retrospecto, né? Mas foi a solução que eu encontrei. Foi a solução que eu encontrei para uma repressão que tinha sido colocada, né? Uma repressão, essa sexualidade você não pode viver, isso você não pode viver. A hora que aquilo espanou, assim, eu me permiti viver aquilo, foi pro outro lado, né? Igual mola, né? Que você comprime, aí quando você solta, tem uma energia enorme. Exatamente, e isso me traz um super aprendizado, né? Qual aprendizado que eu tenho? Hoje em dia, ok, a gente está vivendo uma super crise, né? E eu estou percebendo que tinha coisas que eu tinha planejado para minha vida que já não vão mais ser possíveis, né? Imagina, eu nem estou mais morando em Piracanga agora, né? Isso é uma grande diferença para mim. A minha vida estava organizada, vivendo em Piracanga, trabalhando no Centro Inquiri, com os cursos acontecendo, né? E tudo isso agora está parado e sabe-se lá quando que vai voltar, como que vai voltar, eu já não estou mais morando lá. A vida que eu tinha imaginado para mim já não vai mais existir dessa maneira, né? E que outras possibilidades eu tenho? Eu sei dentro de mim que eu tenho que tomar cuidado para não cair em padrões compulsivos, porque já me aconteceu antes. Isso é algo que eu só consigo fazer tendo muita atenção, me conhecendo, olhando para minha história e entendendo em que tipo de padrões que eu posso cair. Porque na época em que eu estava vivendo esses padrões lá no passado, eu não tinha consciência disso. E se eu bobear, eu posso cair no mesmo tipo de padrão, né? Eu estou contando de mim, mas é para estimular que quem está aqui conosco, né, também se pergunte, também se faça esse questionamento. Eu acredito que eu não sou o único que passei por experiências parecidas aqui. Se você passou por alguma experiência parecida, você pode comentar aqui. Deixa eu ver que tem gente comentando. Uma reforma íntima, diz a Drica, Gil Teles, de difícil quando a gente mantém o padrão. O Zeca, fundo do poço serve para tomar impulso para o pulo de volta. É isso aí. Saludos desde Paraguai. Ah, você entende? O que eu acho é isso, né? Na zona de conforto, ninguém se reforma, né? Ninguém, né? A gente não mexe em time que tá ganhando. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você não vai burilar. Quer dizer, muitas vezes vai, e que bom quando vai, né? Assim, não tô falando que é geral, não. Mas assim, a gente se sente mais com necessidade de transformar alguma coisa quando você tá passando por alguma situação difícil. Uau, vários Raéis. Eu tentei colocar uma coisa, mas não deu muito certo, desculpa. Quanto sono sai? Então, é isso, assim, a gente, esses momentos difíceis, eles servem pra gente ver também o tamanho da nossa força, né? Tem aquela lendazinha do monge e da vaca, né? Que o monge derruba a vaca da família do penhasco, e aí a família depois melhora muito. Sabe essa lenda? Conhece? Não, não conheço. Conta pra gente. Eu vou contar rapidinho, vou tentar resumir bem. É um monge que está numa peregrinação com um discípulo, e aí eles chegam numa fazendinha muito pobre, muito, muito, muito pobre, na beira de um penhasco, e eles não têm quase nada, uma família paupérrima, e aí eles são recebidos, muito bem recebidos e tudo, mas assim, não tem nada, não tem comida, eles não têm, vivem muito numa miséria, assim. E a única coisa que eles têm é uma vaquinha, que dá leite, e aí eles vendem o leite, então vivem disso. É uma família grande, mas só vive desse leitinho da vaquinha. Tá lá o certo. E aí o monge passa a noite lá e sai de madrugada para seguir sua peregrinação. Só que na saída, ele derruba a vaquinha do penhasco. E o discípulo fica horrorizado, fala, como assim? Eu achava que o senhor era uma pessoa iluminada e maravilhosa, e agora o senhor acabou com a vida dessas pessoas. E aí esse discípulo volta nesse lugar anos depois e prosperou muito. A casa tá outra, tá maravilhosa, tem todo um paisagismo, eles estão super bem e tudo. E aí ele fala, olha, eu tive aqui uns anos atrás, né? Como mudou? Aí eles, pois é, você sabe que naquela época a nossa vaquinha morreu e a gente precisou ir à luta.
E a gente se transformou e a gente fez, né, do limão uma limonada. Todo mundo foi batalhar e encontrou outras saídas, outras formas de vida e tudo. E a gente está muito bem hoje em dia. Que bom que aconteceu aquilo. Porque senão a gente ia ficar vivendo do leite da vaquinha até agora. Assim, é uma lenda, né? É um conto, assim, mas tem um pouco de verdade nisso aí. Às vezes a gente precisa daquele clique, assim, para fazer a transformação, para dar a guinada, né? É, Não é fácil. Quando é isso acontece é mesmo, é uma difícil, história, mas é uma história bem inspiradora, né? Porque quantas dessas vaquinhas já não passaram nas nossas vidas, né? Simbolicamente. Coisas que super. pareciam que sem elas a gente não vai sobreviver e elas vão embora. Porque vão embora mesmo, né? A verdade é que tudo que existe nesse plano da matéria tem prazo de validade. Tudo que um dia começou, um dia vai terminar. Algumas vão terminar antes da gente, outras vão terminar depois. Mas a gente também vai terminar, né? E quando a gente se depara com o fim das coisas, em algum nível, a gente se depara com o nosso fim, né? Quando qualquer coisa ou pessoa que é importante para nós termina, morre, vai embora, se transforma, a gente se depara com isso, né? Então, é por isso que a gente passar por uma crise de forma coletiva, como a gente está passando, tem essa potência, porque toca num ponto realmente nuclear dentro de nós, né? E dá um grande chacoalhão para que a gente encontre exatamente aquilo que a gente é. Quais são os potenciais que estavam guardados aqui e que não estavam podendo se manifestar? Dá uma sensação de carpe diem, assim, de agora ou nunca, né? Ok, talvez agora ainda não seja possível, mas eu vejo pessoas se planejando aí para colocar algumas coisas em movimento assim que for possível de novo, né? Ó, tem pessoas que estão comentando aqui. Tem É, tô vendo. os uh, food, food to Your Life. É isso? Food to Your Life? Eu e meu companheiro tivemos que acelerar os nossos planos. Que planos eram esses? Conta pra Eu gente. vi isso acontecendo. Ah, de fato, estamos em Itacaré procurando uma terra para morar. Olha só. Que legal. Então agora, né? Eu vi pessoas que tinham acabado de começar a namorar e que basicamente se casaram no meio da pandemia, porque falaram assim, olha, se a gente ficar separado, a gente vai ficar totalmente separado. Agora, no começo do relacionamento, não dá para viver isso. Então, vamos arriscar, ou vai ou racha, né? É, É, eu acho que tudo que a gente viveu, assim, deflagrou, assim, alguns pontos, né? E um deles é a falta de controle sobre as coisas. E o outro é realmente esse acelerador, esse movimento acelerador de outros pontos, né? Então, foi isso, assim. Algumas pessoas tiveram que casar porque ou era isso ou se separava. Algumas se separaram, né? Porque também não conseguiram, não deram conta de manter a relação tão próxima por tanto tempo. Então foi isso, assim, é algo isso mesmo. foi à tona, né? Muita coisa foi à tona do que estava acontecendo. E eu acho que uma É, coisa que deflagrou mesmo, assim, é essa ilusão nossa do controle. Essa nossa ilusão da permanência quando a gente vive na impermanência. Só que a gente acha que está permanente, porque a gente tem uma rotina que é sempre constante. E aí foi um momento em que, assim, não, ninguém tem o controle sobre nada, não estamos na permanência at all, e vamos seguir daqui, né? exatamente. Você sabe, Drica, que eu percebi essa dinâmica quando eu vivi a minha terceira crise. Porque não só eu estava num momento em que eu não aguentava mais a cidade, eu estava precisando fazer um grande movimento na minha vida. E o meu relacionamento estava numa grande crise. É o mesmo relacionamento em que eu tô hoje, né? Esse mês agora a gente vai completar 10 anos juntos. Uau, que lindo. E Vocês são isso é lindos. 2020. Obrigado. A gente estava nessa época já há vários anos juntos, já morando juntos, mas assim, com a relação que eu vejo muitas pessoas assim, né? Com muitos temas que foram acumulando e não foram sendo lidados, né? Então eram coisas assim, a vida era muito compartimentada, né? Então isso não resolve, mas ok. Aí eu não lido com isso, vou viver minha vida profissional,
né? Aí volto aqui, ainda não resolveu, mas continua acumulando. Eu vou viver a minha vida social com os meus amigos, aí eu volto aqui, não funcionou, acumulou um pouquinho mais, vou ir escapando, né? Eu tinha muitos outros círculos sociais e nunca ia resolvendo, né? Eram coisas que foram acumulando. Não é uma situação de grande crise como a gente está vivendo agora, uma grande crise, digamos, avassaladora, né? Eram situações que homeopaticamente iam acontecendo, de pouquinho em pouquinho, mas que iam enchendo um copo, né? Até que chegou um momento em que não dava mais. Assim, aquele relacionamento, do jeito que estava, não dava, né? E a gente passou assim, a gente estava estava com uma viagem para Piracanga marcada, né? E entrou uma grande crise, assim. Do tipo, quase terminamos, quase nos matamos, né? Porque não dava, do jeito que estava, absolutamente não dava, precisava de uma grande transformação. E era uma transformação tão grande que a gente precisava que, assim, de fato, ou a gente separava, mas a gente não separava porque a gente se amava muito, ou a gente precisava viver uma vida completamente diferente. Não tinha como a gente continuar vivendo naquela mesma vida e juntos. Só que, ao mesmo tempo, a gente... Era como assim, parecia que a gente estava preso naquela vida por causa desse amor que a gente não queria abrir mão, né? E aí, um preso no outro por causa de uma coisa que nenhum dos dois queria viver, né? Essa grande crise, esse grande momento em que a gente, né, contou grandes verdades, né, coisas que nunca tinham sido ditas antes. Isso foi assim, como as notícias trazendo... Você abre o jornal, tem notícias bombásticas? Foi assim, só que no relacionamento. Pá, 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 né, dizendo grandes verdades. E aí, depois daquilo, ok. O que ia ser, o que a gente tinha planejado, já não vai mais ser. Isso traz uma leveza. Então, eu pergunto para você, o que é que você tinha planejado e que você hoje já sabe que não vai mais ser? Eu, por exemplo, tinha planejado, vou contar um exemplo. Eu tinha planejado gravar um disco lá em Piracanga, no nosso estúdio, com alguns músicos que viviam lá, e que assim, nem eu tô lá e nem vários dos músicos que eu tinha planejado gravar estão mais lá e nem estão aqui também. Os equipamentos também não estão aqui. Eu não tenho como realizar esse plano agora. Isso vai ter que ser transformado. Mas ao mesmo tempo, assim, eu posso, ao mesmo tempo agora, relaxar, entregar. Ok, esse plano não vai ser desse jeito. O que mais eu posso fazer da minha vida? Isso é esse chakra. É o chakra da nossa visão. Porque qualquer coisa que é manifestada, antes de ser manifestada, ela precisa ser visualizada, consciente ou inconscientemente. Então, estar em crise, perder coisas, né, perder a vaquinha, saber que eu não vou ter o futuro que eu imaginei, me permite começar a criar um novo futuro que eu nem imaginava. E um futuro que vai além. Eu vou te falar que isso aconteceu muito comigo, assim, porque você me perguntou o que você tinha planejado que não vai mais acontecer. Não sei bem, assim. Tinha várias coisas, claro, assim. Inclusive, da minha família ir lá me visitar, de eu vir viagens. Eu estava com meu filho aqui no Rio. Agora eu estou no Rio de Janeiro, né? Mas eu estava com ele aqui, então eu viria para vê-lo, para buscá-lo. Enfim, teve algumas coisas que tiveram que ser adiadas ou postergadas ou até deixar de existir. Mas abriu tanta coisa. Agora, tem uma coisa curiosa. Eu tinha acabado de fazer o curso de leitura de Aura 1. Então, estava muito vivo isso em mim, assim. E aí, eu fui fazer uma autoleitura logo no começo, assim, da pandemia. E a imagem que eu vi era assim, era um poste de luz, assim, em cima de mim. Então, eu me via embaixo de muita luz, mas eu não conseguia ver nada em volta. Tipo, tava tudo muito escuro. E nessa luz eu ficava muito confortável e muito bem, muito tranquila, muito feliz. Mas me dava muito... Era muito aprender a viver com isso, sabe? Sem ter que olhar ao longe, sem ter que olhar para frente ou para no tempo e na distância, né? Então, assim, tava bom lá, tava ok, Piracanga, na nossa bolhazinha, mas não tinha visão. Então, quando eu saía do feixe de luz, dava um desespero, assim. E foi muito um exercício de essa mensagem do aqui e agora, né? Do presente no aqui e agora. De ficar no aqui e agora e de viver da melhor forma possível,
certeza absoluta que tu não tem o menor controle. Tendo certeza de que você não tem certeza de nada. Nem do dia de amanhã, nem de onde você vai, nem de onde você vai estar. E foi isso aí. E foi vivendo um dia de cada vez que as coisas foram começando a se desenhar, né? E várias outras coisas se abriram. Aí agora eu já fiz o Aura 2, vou fazer o Aura 3. Esse universo da leitura de aura tá super me encantando. É isso, assim. Coisas que eu não imaginava viver. E eu tô super feliz de estar vivendo, assim. Que bom, né? Que eles vieram nesse momento, né? No final das contas. A leitura da aura realmente está abrindo caminhos incríveis, Drica. Assim, para mim também, né? Eu já trabalhava com isso há vários anos, né? Trabalhava com a leitura da aura, com a meditação das vozes há vários anos, mas fazia um trabalho pessoalmente. Eu trabalhava muito em Piracanga e também ia viajar para os lugares, né? Só que imagina, viajar para os lugares é um trabalho. Você ir para um lugar, fazer divulgação, alugar espaço, é um monte de trabalho. E agora abrir um trabalho online que está sendo incrível poder dar cursos online, ensinar várias pessoas online. Tem pessoas que queriam há muito tempo participar, assim, pessoas até da minha família queriam aprender técnicas de meditação que eu conheço, mas que não dava, porque minha tia no Canadá, meu tio no Rio Grande do Sul, eles queriam fazer, mas não podiam e puderam agora fazer, sabe? É uma cura também da gente poder fazer essa aceleração que antes parecia que não era possível, né? E abrangência, Vamos ler né? um pouquinho mais Atingir aqui? muito mais gente. Desculpa. Sim, sim. Vamos ler. Tem mais A gente comentários. pediu, né? Vamos ver quem mais. Ó, a Drica tá aqui. Drica Portugal. A oportunidade é uma caixinha de surpresa suja e feia, chamada de problema, dificuldade. É isso mesmo. A Eliara tá contando, ó. Oi, Eliara, querida. Eu vim para o interior de São Paulo, já tinha uma casinha alugada. Agora vivo aqui com meu companheiro próximo da natureza. Temos nossa horta, a casa está está cada vez mais bonita, é isso? A casa está mais bonita. Eu estou desenvolvendo trabalhos artísticos, deve ser. Estou muito feliz, foi a mudança a partir da pandemia. Aí a Naline, oi querida Naline. Boa, não ter o futuro que eu imaginei me abriu um futuro que eu nem imaginava. Rael Godoy, ó, vou fazer uma música, hein, Naline? A gente podia cantar juntos. Lindo isso. Naline foi minha colega de canto e depois foi minha aluna de leitura da aura. Olha só, e tá aqui agora. Vou até, ó, vou dar um print aqui para não me esquecer. Maravilhoso. Não, muito bom, super inspirador, é isso aí. E a Julie Paris. Sim, fiz leitura há 5 anos e agora estou sentindo um chamado de voltar a ler Aura. Olha, está bem convidada aí. Na verdade, é interessante, porque eu já estava fazendo um trabalho de acompanhamento com os alunos online há 2 anos, né? A gente já tem feito rodas de acompanhamento online com os alunos. Só que agora, antes eram poucos alunos e agora tem muitos alunos. Antes a gente tinha uma roda, agora a gente tem 4 rodas. Então, assim, tá bombando mesmo, tá muito legal. E a gente está percebendo a diferença, assim, dos alunos que estão praticando e estão se reunindo online todas as semanas e aqueles que não estão, assim. Quem está usando as oportunidades que essa crise está apresentando, tá, assim, tá despontando, né? Então, na verdade, o que eu estou percebendo é que é exatamente isso que foi a Drica que disse, da caixinha? A Drica disse que a oportunidade é uma caixinha de surpresa feia, suja, que a gente chama de problema e dificuldade. É isso. Eu vejo um monte de gente cheia de problema e dificuldade, e dentro desses problemas, dessas dificuldades, tem pérolas escondidas. Tem muitas oportunidades, né? Tem dificuldades verdadeiras, que são pessoas que de fato estão doentes, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão com grandes dificuldades. Isso existe. A gente precisa lidar com isso. Ninguém está aqui falando para ignorar isso. A gente tem que lidar com as dificuldades que são verdadeiras. Mas depois tem outras dificuldades que são os nossos pequenos dramas, nossos apegos, aquelas coisas, aquela realidade que a gente tinha imaginado, né? Esses pequenos dramas, eles estão sugando a energia de muita gente. Gente que tá cheio de dom, cheio de talento, cheio de possibilidade de criar coisa muito linda, de se reinventar nesse momento de crise, mas que não está conseguindo. Não está conseguindo porque não tem um caminho claro definido. Talvez a maioria das pessoas se acostumou a, desde pequeno, ouvir do papai, da mamãe, do professor, da professora,
você vai fazer isso, você vai estudar isso, aí você vai ter o vestibular, aí você vai ter a faculdade, aí você vai ter o emprego na empresa, tá, 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 tá. Agora é um momento de crise em que esse caminho não está delineado. Ele A gente não tem que está criar algo desenhado. novo. É um momento em que, para que você consiga aproveitar essas pérolas que estão escondidas dentro dessas caixinhas sujas e feias, precisa de uma certa dose de criatividade, né? E aí, é por causa dessa questão com a criatividade que eu e a Drica, a gente está junto aqui, né, Drica? É, é nosso link, Porque somos né? dois artistas. Somos dois artistas, né? Dois artistas que estão envolvidos aí no mundo da leitura da aura, da consciência, né? A Drica se formando aí, aprendendo sobre leitura da aura, eu trabalhando com isso já há alguns anos, né? E, enfim, eu sou um cantor, um compositor, sou ator. Drica, conta um pouquinho das artes que você faz. Eu sou designer por formação, né? Fiz a Escola de Belas Artes, desenho industrial, mas sou ilustradora e artista plástica e trabalho com isso. E aí a arte sempre foi me chamando, eu sempre tive relacionada à arte de algum jeito. Trabalhei em gravadora, em editora, trabalhei com produção cultural, então sempre fui cenografia, então sempre fui muito absorvida por esse universo artístico. E aí agora com os cursos holísticos, né? Com os cursos de autoconhecimento, cursos espirituais. Então, assim, a Drica, ela tá falando assim, eu sou, é, eu sou ilustradora, eu sou artista plástica, como se ela não fizesse umas coisas, gente, umas pinturas, uns desenhos, umas artes, são maravilhosas, assim, que você olha para aquilo e aquilo já te transforma imediatamente, assim, é muito maravilhoso. E é por essa inspiração que a gente começou a fazer um trabalho juntos, né? Então, foi semana passada, né, Drica? A gente fez um sarau juntos que foi muito lindo, que eu fiz música, ela fez live painting, chamou outros artistas, Foi muito né? lindo, foi o máximo. Vamos fazer mais, hein, Eram Rafa? só. Foi muito bom. O sarau da semana passada, ele foi só para aqueles que já têm o curso de meditação das rosas, porque foi com meditações, a gente foi levando a vibração, levando a vibração, levando a vibração, assim, tudo dedicado às rosas, né? Todas as músicas eram sobre rosas, todas as pinturas eram sobre rosas, a rosa que simboliza o espírito, né? A nossa essência mais pura. Então, a gente está fazendo esse trabalho juntos, né? E a gente vai continuar trabalhando juntos aí durante várias semanas, né, Drica? A nossa intenção é, nas próximas quartas-feiras agora, já a partir da próxima, toda quarta-feira a gente tem algum evento juntos que a gente organize, para em breve a gente começar uma jornada dos chakras, em que a gente vai trabalhar esse tema da crise, da reinventando-se na crise, indo chakra por chakra. Um encontro por semana, chakra por chakra, né, Drica? Sim, com vivências artísticas, com palestras, com muitos insights, muita partilha, muita troca, em que cada um vai trazer o que está em crise, principalmente, de si mesmo, e onde é que a gente pode reinventar, onde é que a gente pode encontrar esse começo de caminho, porque ninguém está vendo o caminho, a gente só tem uns indícios. Então vamos lá, vamos descobrir, vamos lapidar aí quais são esses indícios de caminho que cada um traz, né? E que o espírito sabe, o nosso espírito sabe. É o nosso sexto chakra, o nosso chakra da visão espiritual, que já está mostrando pra gente. Então a gente já sabe, internamente a gente já sabe por onde a gente quer ir e por onde vai ter caminho. Já está vivo isso dentro da gente. A gente só precisa lapidar e ter certeza. Então a gente vai estar aí para isso, para fazer esse caminho juntos, esse percurso juntos. O curso chama-se Reinventando-se na Crise, né? Porque é para burilar esse assunto. E aí a gente É vai para se estar junto reinventar, aí. assim. Vou dar real. Eu quero trabalhar com gente que está disposta a fazer uma transformação agora. Não é uma coisa assim, como seria se eu me reinventasse? Não. Porque eu estou me reinventando, entendeu? Então, eu estou transbordando reinvenção e eu quero fazer isso junto com um grupo de pessoas que está aí comprometida, que quer ter uma vida diferente da vida que tinha, né? Quer aproveitar a crise e transformar esse limão numa limonada deliciosa, gourmet, assim, porque eu gosto dessas coisas. Com coragem, com disposição, com criatividade. Assim, eu acho que basicamente
tendo essas características, cara, a gente já tem os ingredientes para começar a brincar disso. E vamos É isso fazer uma mesmo. limonada. Uma Enfim, vão ser limonada, um 7 semanas, sorvete né, de Drica? limão. Oi? Vão ser 7 semanas, né? Uma semana para cada chakra, com um encontro por semana, mas com lições, né? E com tempo, assim, para essas. Porque essa mudança ela vai precisar ter. A cada semana vai ser um mergulho dentro de si, mas aí com tarefas, com coisas que a gente vai colocando em prática, né? Então vão ser 7 semanas. A gente já ia começar em breve, mas a gente resolveu adiar para a gente conseguir fazer essas 7 semanas, né? Que dia que a gente vai começar, Drica? 16, não é isso? 16 de setembro até 4 de novembro, todas as quartas-feiras à noite. Sim, mas a gente já vai começar, a partir da semana que vem, ter uns encontros, seja por live ou seja por Zoom, né? Em que a gente já vai começar a trazer. Porque quem sentiu o chamado já vai começar a sentir isso forte dentro de si. Então a gente já vai começar a se encontrar e já vai começar a trazer isso, encontros gratuitos, né, nesse começo, para que você vá sentindo. É isso aí? De repente esse é um caminho para você? Então vamos sentir para entender, né, o que a gente está trazendo. O que a gente te instiga a descobrir de você mesmo? É isso Vamos aí. junto. E para você também já ir conhecendo a gente melhor, a gente já ir conhecendo vocês, né? Sabendo se vocês gostam de trabalhar conosco, com a Drica, comigo, né? Tô vendo aqui várias reações muito lindas, Drica, que eu preciso ler aqui para Ah, vai, honrar vai. aqui essas pessoas. Olha que lindo, né? A Naline falando, vamos, que a Júlia falou de voltar a ler a aura, a Naline, vamos. A Júlia, nova aluna, Rael, coração. Isso mesmo, não está conseguindo enxergar além da crise. A Márcia, seus lindos e muitos emojis lindos. Que presente vocês dois, a Júlia. Carinha de coração, agradecimento, palmas. Vocês são show. Gente, foi online? Esse sarau foi online, Naline. Você não recebeu a divulgação? Não acredito, gente. A Naline é uma super cantora. Eu tô falando sério que eu quero fazer essa música com você, viu, Naline? Eu vou te procurar, vou te mandar. Amei o sarau, maravilhoso. Mais, mais, mais. Sim, Márcia, a gente vai fazer mais. Vocês são tops e super VIPs. Abençoados com uma luz que transcende e ilumina quem está perto, diz a Drica. Maravilhoso, Drica. Obrigado, corações. Ó, o Ricardo aqui, eu me lembro do curso de Meditação das Rosas, que participou também do sarau, e vão levando uma multidão. É isso aí que a gente estava falando, né? Que estou transbordando. É isso, alegria, gostei, boa. Adorei trabalhar com vocês. Ah, que legal, ó. O Gu foi quem fez meu videoclipe com você. Ele fez meu videoclipe de Quantos Soles. Quem quiser assiste, gente, põe no YouTube. Rael Godoy, Quantos Soles. Foi o Gu que dirigiu o clipe, filmou tudo. Foi muito legal. Que Analine, vamos lindo. duetar. Maravilhoso. Yes. Olha, Drica, no mínimo um dueto maravilhoso já vai sair aqui dessa live. Já tá valendo a pena. Pronto. Sensacional. Já valeu a vinda, né? Vou Muito ilustrar, vou bom, gente. ilustrar. Vou Ótimo. pintar vocês. Acho que é isso, gente. Daqui a pouco vai dar. Ah, eu fiz a leitura da hora dele, do Gu. Daqui a pouco vai dar 1 hora, né? Não sei se tem alguém que quer compartilhar mais alguma coisa. Você quer dizer mais alguma coisa, Drica? Se vocês tiverem perguntas aí sobre o curso, de repente, quiserem perguntar agora, aproveita que a gente está aqui. Ah, eu adorei estar aqui com vocês. É maravilhoso, maravilhoso estar com o Rael. Essas trocas são riquíssimas. Somos 2 geminianos, gente. Então, assim, pensa. O que é quando juntam 2 geminianos? É muita ideia, é muita efervescência, assim. Então, a gente fala e traz possibilidades e criatividades. Então, vai ser muito bom isso tudo aí. Porque tem que lembrar que o nó do norte está em Gêmeos, né? Isso é uma. Também tem Ai, a as Drica não pitadas, entende minhas astrologia, pitadas gente. astrológicas. Astróloga, De vez em quando eu trago não umas falamos pitadas disso. astrológicas. Não falamos. Tem Eu tanta coisa amo para falar, também. né, Rael? Demais. Então, o nó do norte está em Drica, Gêmeos, é isso. Abrir essas possibilidades, esse universo de possibilidades geminianas. vai falando aí da astrologia. O bônus seu é astrologia e eu vou preparar um bônus aqui que não estava planejado. Eu acho que ele vai tocar, gente. Spoiler. Não sei. Não, mas é isso, assim, o momento está super propício para a gente olhar para dentro, para a gente se conhecer e para a gente encontrar possibilidades novas.
Cara, super a nova era, né? A gente tá vivendo. Tá aí, tá chegando. Saturno vai entrar em Aquário. Já entrou, saiu de novo, voltou para Capricórnio. Essas transformações todas. Então, acho que é a hora da gente fazer essas revoluções internas. Yes. E aí eu vou, no tempinho que nos resta, eu vou cantar uma música, vai, para vocês. Uhul! Para vocês Viva! saberem também que assim, o meu jeito de trabalhar sempre é com música, porque a música para mim ela eleva e ela leva o trabalho assim para muitas oitavas superiores. Inclusive o trabalho interno, o trabalho de criação da realidade. Então eu vou cantar uma música nova, que é isso que eu quero construir junto com vocês. Vamos ver se o tempo da nossa live vai dar para eu chegar até o final da música. Vai dar, Aí vai se não dar. der, vai. Vamos construir um mundo regado de paz e amor, onde as pessoas possam lembrar do seu ser, respeitando a natureza de todos os seres vivos, onde tudo que sonhamos pode acontecer. Colocando a mão na massa, criamos realidades, transformando todo o velho pro novo nascer. Espalhamos as sementes repletas de inspiração, para que o mundo inteiro possa bem forte dizer: Inquiri o amor, inquiri, inquiri. Saúda o amor em você, o amor, inquiri, inquiri. Saúda o amor em você. Agora é real, ó. Para manifestar o amor, lembramos que em cada instante novas possibilidades vêm se apresentar. Para que o poder de escolha não seja desperdiçado, nossa mente nessa hora precisa parar e desapegar daquilo que tínhamos planejado, se entregando para a vida como ela vier, sem perdermos a noção de que somos só uma peça da grande revolução da consciência. Inquiri o amor, inquiri em mim, inquiri. Saúda o amor em você, o amor, inquiri em mim, inquiri. Saúda o amor em inquiri, 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 inquiri. Saúda o amor em inquiri, 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 inquiri. Saúda o amor em você. Transforme seu mundo. A mudança começa em você. Transforme seu mundo. Não temos mais tempo a perder. Transforme seu mundo. A mudança começa em você. Transforme seu mundo. Não temos mais tempo a perder. Reinvente-se na crise. Venha fazer a jornada dos chakras. Comigo e com a Drica. São 7 semanas pra gente realmente se transformar. 7 semanas de criatividade, 7 semanas de amor, 7 semanas de música. Vai ser muito bom, Israel. É isso aí. Uhul. Gente, muito